A Casa dos Horrores. E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio do Suspense à Tona. Eu sou o Cadu. E eu sou o Giba. E hoje a gente vai entrar em uma das casas mais sinistras da história criminal britânica. Um lugar que ficou conhecido mundialmente como a Casa dos Horrores. 25 Cromwell Street, Gloucester, Inglaterra. Um endereço que até hoje, mais de 30 anos depois, ainda faz as pessoas tremerem. Fred e Rose West. Um casal que transformou sua própria casa onde criavam 10 filhos num cemitério clandestino. Entre os anos 67 e 87, durante 20 anos, esse casal cometeu pelo menos 12 homicídios confirmados. Mas a polícia acredita que pode haver muito mais vítimas. Corpos enterrados no porão, sob o banheiro, no jardim, desmembrados, torturados. E o mais chocante, incluindo a própria filha do casal. Esta não é uma história fácil de contar. É perturbadora, é violenta, mas precisa ser contada, porque as vítimas merecem ser lembradas. Então preparem-se, galera. Respira fundo. Porque essa jornada vai revelar como dois monstros conseguiram operar por décadas bem debaixo do nariz das autoridades. A Casa dos Horrores. Fred e Rose West. Vamos lá. O Encontro do Mal. Nossa história começa em novembro de 1968, na cidade de Gloucester, Inglaterra. Uma cidade industrial operária onde todo mundo conhecia todo mundo. Fred West tinha 27 anos, nascido em setembro de 1941 numa fazenda pobre em Multimarco, Hertfordshire. A infância de Fred foi perturbadora. Ele alegou depois que o pai dele tinha relacionamentos incestuosos com as filhas, que isso era considerado normal na família. Verdade ou mentira, uma coisa é certa. Fred cresceu com uma visão completamente distorcida sobre limites, sobre moralidade e sobre o que era aceitável. Desde jovem, Fred já demonstrava comportamentos violentos. Ele teve um acidente de moto aos 17 anos que causou danos cerebrais. Alguns especialistas acreditam que isso pode ter piorado suas tendências violentas. Em 1962, Fred foi acusado de agressão contra uma menina de 13 anos. Sim, 13. Mas escapou da cadeia porque alegou que sofria de epilepsia após o acidente. Fred se casou pela primeira vez com Hannah Costello em 62. Uma jovem com problemas de comportamento que já tinha uma filha chamada Charmaine. E foi durante esse casamento que Fred cometeu seu primeiro homicídio conhecido. Em 1967, ele matou Anna McFall, uma jovem de 18 anos que estava grávida dele. Fred a enterrou nos campos de Finder Postfield, desmembrada, com os dedos das mãos e dos pés removidos. Um detalhe que se tornaria uma assinatura macabra dele. Mas vamos falar agora de Rosemary Letts, a mulher que se tornaria a parceira perfeita de Fred no mal. Rose nasceu em novembro de 1953. A infância dela foi marcada por violência extrema. O pai dela, Bill Letts, era um esquizofrênico diagnosticado, violento, abusivo. Ele espancava a esposa e os filhos regularmente. Rose cresceu aprendendo que violência era normal, que era a forma de resolver problemas. E ela mesma desenvolveu tendências sádicas desde muito jovem. Então, no dia 29 de novembro de 1968, dia do 15º aniversário de Rose, ela conheceu Fred West. Fred tinha 27. Rose tinha apenas 15. Mas ele ficou obcecado por ela imediatamente. Em poucas semanas, Rose engravidou. E no dia do seu 16º aniversário, ela se mudou para viver com Fred. Os pais dela tentaram impedir. O pai até levou o Fred para a delegacia, mas não deu em nada. Rose queria ficar com Fred. E sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida ela tinha encontrado alguém tão violento, tão sádico, tão sem limites como ela.
Eles eram a combinação perfeita, mas perfeita no pior sentido possível. Dois predadores. Dois sádicos, se unindo. Em outubro de 1970, Rose deu à luz a primeira filha do casal Heather e West, uma menina que 17 anos depois seria assassinada pelos próprios pais. Mas antes disso, muita coisa terrível ainda aconteceria. Os primeiros crimes. Em dezembro de 1970, Fred foi preso por roubo e ficou na cadeia até junho de 1971. E foi durante esse período, enquanto Fred estava preso, que Rose cometeu seu primeiro assassinato. A vítima, Charmaine, a enteada dela, a filha de Hannah que vivia com eles, apenas 8 anos de idade. Charmaine era uma criança difícil. Ela se recusava a chorar quando Rose a espancava. E isso deixava Rose absolutamente furiosa. Em junho de 1971, Charmaine simplesmente desapareceu. Rose disse para os vizinhos que a mãe biológica tinha vindo buscar a menina. Mas a verdade, Rose tinha assassinado Charmaine e enterrado o corpo no jardim da casa deles em Midland Road. Quando Fred saiu da cadeia em junho, ele descobriu o que Rose tinha feito. E sabe qual foi a reação dele? Ele a apoiou. Ele não ficou com raiva. Não denunciou. Pelo contrário. Isso criou um vínculo ainda mais forte entre eles. Agora eles compartilhavam um segredo mortal. Em agosto de 1971, a mãe de Charmaine, Hannah, chegou em Gloucester procurando pela filha. Fred disse que Charmaine tinha ido embora, mas Hannah não acreditou. Ela insistiu em procurar. E por isso Fred a matou também. Ele estrangulou Hannah e enterrou o corpo dela no mesmo campo onde tinha enterrado Anna McFall anos antes. E em janeiro de 1972, Fred e Rose se casaram. Oficialmente unidos não apenas como marido e mulher, mas como parceiros no crime. Alguns meses depois, em meados de 72, eles se mudaram para o endereço que se tornaria infame, 25 Cromwell Street. Era uma casa de 3 andares. Bem grande. Eles alugavam quartos no andar de cima para ajudar a pagar as contas. Estudantes. Jovens trabalhadores. Gente passando por dificuldades. E foi nessa casa, nesse endereço aparentemente normal, que os piores horrores aconteceriam. Rose começou a trabalhar como profissional do prazer. Ela atendia clientes na própria casa. E Fred escutava tudo de outro quarto. Isso fazia parte das fantasias deles. Eles tinham uma relação completamente distorcida, baseada em dominação, violência e sadismo. Então começaram os ataques contra inquilinas e visitantes. Em novembro de 1972, eles atacaram Caroline Owens, uma jovem que tinha trabalhado como babá para os filhos deles. Caroline estava pedindo carona quando Fred e Rose pararam. Ela conhecia eles. Então aceitou a carona. Mas assim que entrou no carro, Rose começou a tocá-la de forma inapropriada. Caroline não gostou da atitude. Então foi atingida no rosto e perdeu a consciência. Quando acordou, estava amarrada, amordaçada, num colchão no chão. E Fred e Rose a torturaram por horas. Mas Caroline conseguiu escapar. Ela foi direto para a polícia. Fez uma denúncia completa. Mas sabe o que aconteceu? Quase nada. Fred e Rose foram acusados apenas de atentado violento ao pudor. Pagaram uma multa de 50 libras e foram liberados. Se a justiça tivesse levado Caroline a sério naquele momento, quantas vidas teriam sido salvas? Os anos de terror em Cromwell Street. Entre 1973 e 1979, Fred e Rose transformaram a Cromwell Street num verdadeiro matadouro. Eles tinham um padrão. Escolhiam jovens vulneráveis, garotas sem família por perto, fugitivas, estudantes estrangeiras, pessoas que ninguém procuraria. A primeira vítima em Cromwell Street foi Linda Gould, 19 anos.
em abril de 1973. Linda tinha se mudado para viver com Fred e Rose como inquilina, mas alguns dias depois ela desapareceu. Quando a mãe dela foi perguntar sobre Linda, Rose estava usando as roupas da garota e disse com a maior naturalidade que Linda tinha ido embora e deixado as roupas para trás. Na verdade, Linda estava enterrada no porão, desmembrada, com os ossos dos dedos removidos. Em novembro de 73, Carol Cooper, 15 anos, estava voltando de um cinema quando desapareceu. Acredita-se que Fred a abordou e ofereceu carona e ela nunca mais foi vista. Seu corpo foi encontrado anos depois no porão de Cromwell Street. Em dezembro de 73, Lucy Partington, 21 anos, estudante universitária brilhante, prima da famosa autora Kingsley Amis. Lucy tinha saído para visitar uma amiga. Estava esperando num ponto de ônibus à noite e simplesmente desapareceu. Seu corpo também seria encontrado no porão. E a família dela passou mais de 20 anos sem saber o que tinha acontecido. Em abril de 74, Therese Siegenthaler, 21 anos, uma estudante suíça que estava viajando pela Inglaterra. Em novembro de 74, Shirley Hubbard, 15 anos. Uma menina que trabalhava numa loja estava voltando para casa quando desapareceu. E a lista continua. Bonita Mott, 18 anos, em abril de 75. Shirley Robinson, 18 anos, grávida de 8 meses do filho de Fred, assassinada em maio de 78. Shirley Robinson era especialmente trágica. Ela era inquilina da casa. Tinha um relacionamento com Fred. E quando engravidou, Rose ficou com ciúmes e exigiu que Fred se livrasse dela. Fred matou Shirley, junto com o bebê que ela carregava, e enterrou eles no jardim. E durante todo esse tempo, durante esses anos todos de assassinatos, Fred e Rose estavam criando uma família. Eles tiveram 10 filhos: Heather, Mike, Stephen, Tara, Louise, Barry, Rosemary, Jr., Luciana. Alguns não eram filhos biológicos de Fred, mas ele os criava como seus. E essas crianças inocentes cresceram numa casa de horrores. Literalmente em cima dos corpos das vítimas enterradas no porão. Mas tem pior. Fred e Rose também abusavam das próprias filhas. Anne Mary, a filha mais velha de Fred do primeiro casamento, foi repetidamente agredida por Fred, com Rose participando ativamente. Heather, Mike e Louise. Todas as filhas do casal sofreram agressões nas mãos dos próprios pais. Fred construiu um quarto especial no porão. Um quarto à prova de som, onde as torturas aconteciam e onde as vítimas eram mantidas antes de serem eliminadas. Os vizinhos às vezes ouviam barulhos estranhos, mas Fred sempre tinha uma desculpa. Dizia que estava fazendo reformas, o que era barulho das crianças brincando. E todo mundo acreditava, porque externamente Fred parecia um homem comum, amigável, prestativo, sempre pronto para ajudar os vizinhos. E Rose? Rose era vista como uma mãe dedicada, sempre grávida, sempre cuidando dos filhos. Quem imaginaria o que ela era capaz? O último crime e a descoberta. Em junho de 87, Fred e Rose cometeram seu crime mais chocante. Eles assassinaram a própria filha, Heather West. Heather tinha 16 anos, estava cansada dos abusos e contou para uma amiga sobre o que acontecia em casa. Quando Fred e Rose descobriram, eles entraram em pânico. Heather não podia contar. Ela não pôde expor os segredos da família. Fred estrangulou Heather, desmembrou o corpo dela e enterrou no jardim sob o pátio. E para os outros filhos, Fred e Rose disseram que Heather tinha arranjado um emprego no sul da Inglaterra e tinha ido embora. Mas as crianças estranharam. Heather nunca ligava, nunca escrevia, nunca voltava para visitar. E Fred começou a fazer piadas macabras. Sempre que as crianças faziam algo errado, ele dizia: se não se comportarem, vão acabar com uma Heather enterrado sob o pátio.
As crianças pensavam que era só uma ameaça, uma brincadeira de mau gosto, mas não era. E foi exatamente essa piada que levaria à descoberta de tudo. Em agosto de 1992, uma das filhas mais novas, sua menina de 13 anos, contou para uma amiga que o pai tinha agredido ela. A polícia foi chamada. E a investigação foi entregue à detetive Hazel Savage. Hazel era uma policial experiente, determinada, e ela não ia deixar esse caso passar batido. Ela começou a investigar a família West e descobriu que havia denúncias anteriores. Caroline Owens em 1972 e outros relatos de comportamento suspeito. Hazel entrevistou todas as crianças West, e quando perguntou sobre Heather, as crianças contaram sobre a piada do pai. Se não se comportarem, vão acabar com uma Heather sob o pátio. Hazel ficou imediatamente alerta. Ela investigou. Descobriu que Heather não tinha usado seu número de seguro social desde 1987. Não havia registros de emprego. Nenhum benefício solicitado. Nenhuma movimentação bancária. Heather tinha simplesmente desaparecido. Hazel levou meses tentando convencer seus superiores a obter um mandado de busca. Mas finalmente, em 23 de fevereiro de 1994, o mandado foi concedido. No dia 24 de fevereiro de 94, a polícia chegou em Cromwell Street. Quando Rose viu o mandado, ela ficou pálida. Começou a gritar histericamente: busquem o Fred! Busquem o Fred! A polícia começou a escavar o jardim. E no dia 25 de fevereiro encontraram restos humanos. Fred foi levado para a delegacia. E sabe o que ele fez? Confessou imediatamente que tinha matado Heather. Mas ele insistia que Rose não sabia de nada. Que ele tinha feito tudo sozinho. Ele estava tentando protegê-la. Mas a polícia continuou escavando. E encontraram mais corpos no jardim. Shirley Robinson, Alison Chambers. Fred percebeu que não tinha mais como esconder. Então ele começou a confessar. Ele disse que havia corpos no porão, sob o banheiro, em diferentes lugares da casa. A polícia passou meses escavando e encontrou um total de 9 corpos na Cromwell Street. Depois, usando informações de Fred, encontraram mais 3 corpos. Na casa antiga, o corpo de Charmaine e o de Anna McFall e Rena nos campos ali próximo. 12 vítimas confirmadas. Mas a polícia acredita que pode haver muito mais. O julgamento e o legado. Fred foi acusado de 12 homicídios. Rose foi acusada de 10. O julgamento estava marcado para começar em 1995. Mas em 1º de janeiro de 95, Fred foi encontrado morto na cela. Ele tinha se enforcado com lençóis, deixando uma nota dizendo que Rose não sabia de nada. Mas a polícia não acreditou nisso. As evidências mostravam claramente que Rose era participante ativa. O julgamento de Rose começou em outubro de 1995. Foi um dos julgamentos mais acompanhados da época. Rose alegou que era vítima de Fred, que ele a forçava, que ela tinha medo dele. Mas as evidências diziam o contrário. Sobreviventes testemunharam que Rose era tão violenta quanto Fred, às vezes até mais. Em 22 de novembro de 95, Rose West foi considerada culpada de 10 acusações de homicídio. Ela foi condenada à prisão perpétua, e até hoje, em 2026, ela ainda está presa, mantendo sua alegação de inocência. E a casa, em Cornwall Street, foi demolida em outubro de 96. As autoridades queriam apagar aquele lugar, aquele símbolo de horror. Os tijolos foram triturados. O endereço foi removido dos mapas. Hoje, no lugar onde ficava a Casa dos Horrores, há um caminho público e uma placa em memória das vítimas. Então, galera, o caso de Fred e Rose West nos ensina lições terríveis sobre a natureza humana. Primeiro, que monstros não têm uma cara específica. Fred era visto como um vizinho amigável. Rose como uma mãe dedicada.
Segundo que quando duas pessoas com tendências violentas se unem, elas podem se tornar muito mais perigosas juntas do que seriam separadas. Terceiro, que precisamos acreditar nas vítimas. Caroline Owens denunciou em 72. Se tivesse sido levada a sério, quantas vidas teriam sido salvas? E finalmente que a persistência importa. Se não fosse pela determinação da detetive Hazel, os crimes dos West talvez nunca tivessem sido descobertos. As vítimas de Fred e Rose West merecem ser lembradas. Linda Gould, Carol Cooper, Lucy Partington, Therese Siegenthaler, Shirley Hubbard, Ronita Motte, Shirley Robinson, Alison Chambers, Heather West, Anne McFall, Charmaine West, Hannah West. 12 vidas, 12 futuros roubados, 12 famílias destruídas. Se vocês gostaram desse episódio, deixem uma avaliação de 5 estrelas. Compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito o canal. Nos sigam nas redes sociais. Temos conteúdo extra sobre os casos. E sempre postamos fotos e documentos históricos. E lembrem-se, galera, prestem atenção nos sinais. Acreditem nas vítimas. E nunca ignorem quando algo parecer errado. Até o próximo episódio do Suspense à Tona. Cuidem-se e mantenham os olhos abertos. E que as vítimas de Cromwell Estate nunca sejam esquecidas.